Imagina estar bem plena num jantar ali com o teu noivo, os teus pais, a tua irmã, e receber o telefonema do teu marido que tinha sido dado como morto, dizendo que na verdade ele tá vivíssimo e tá voltando pra casa. Oi, tudo bem? Eu sou a Isa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu trouxe mais um vlog de leitura naquele mesmo estilo que eu tenho feito nos últimos dias com vocês. Começo introduzindo o vídeo, trago o vlog de leitura e depois trago as minhas considerações finais. Confesso que esse livro mexeu muito comigo, ele tocou em partes assim que eu não imaginava, eu já imaginava que eu fosse chorar porque é uma história bem comovente, mas eu não sabia que ele ia falar tanto comigo e, sabe, me ensinar tanta coisa. Então, no final do vídeo, eu tenho muita coisa pra falar com vocês e, sabe, reflexões profundas sobre vida mesmo que esse livro traz. Então, eu tô com muita expectativa pra esse vídeo. Então, antes de começar, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Me segue lá pelas redes sociais que tem conteúdo saindo por lá, exclusivo, que eu só posto por elas. E é isso, gente. Vamos começar logo o vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, a Emma, ela tá ali no jantar com a família dela, com o noivo dela, até que o esposo dela liga dizendo que, na verdade, ele tá vivo. Alguns anos atrás, ele havia sido dado como morto, a Emma seguiu a vida, né, depois de muito sofrimento, de muito luto, e aí agora ela se vê nesse impasse entre ficar com qual dos dois amores verdadeiros dela, porque ela ama muito os dois, então, assim, é bem sofrido. E eu acho, assim, que, mais uma vez, a construção de história de Taylor Jenkins Reid é simplesmente genial. Esse é o segundo livro da Taylor Jenkins Reid que eu leio, e eu tô cada vez me apaixonando mais pela escrita dela. Eu acho que a forma como ela escreve é super fluida, a gente acaba devorando as páginas do livro, sabe? A gente lê muito rápido. E a narrativa dela é icônica, porque a construção de universo de história é tão perfeita que tu consegue amar todos os personagens, ao mesmo tempo que tu questiona muitas das atitudes deles, mas ao mesmo tempo tu sente a dor de cada um deles. Então é surreal a forma como ela consegue fazer a gente se conectar com todos os personagens e ter empatia por todos os personagens envolvidos. Então, assim, isso tá me deixando cada vez mais encantado pela escrita dela. Então vamos lá, eu vou introduzir aqui o vlog, vou colocar o vlog pra vocês assistirem e daqui a pouco eu volto pra dar as minhas considerações finais. Mais um vlog de leitura aqui no canal e mais uma vez Taylor Jenkins Reid. O primeiro livro dela que eu li foi Daisy Jones and the Six e simplesmente amei. E agora eu tô lendo Amores Verdadeiros e tô simplesmente amando. Eu já ia começar a gravar esse vlog há um tempo atrás, né, desde o início, quando eu comecei a ler, mas estava muito corrido. E aí ontem eu peguei pra ler e avancei muito na leitura, até parei de ler, porque senão eu era capaz de eu acabar com o livro ontem, pra poder aqui gravar pra vocês, né, então parei de ler ontem pra trazer aqui a introdução desse vlog e vocês irem acompanhando as minhas reações. Então eu já tô ali pela página 100 do livro, eu já avancei bastante. E eu queria falar um pouquinho aqui pra vocês de como que é essa história. Acho muito difícil vocês não conhecerem, porque é uma história bem famosa, né, um livro assim que é um dos mais lidos da Taylor Jenkins Reid, mas eu vou contextualizar vocês aqui. Já nos primeiros capítulos, na verdade no primeiro capítulo a gente descobre que a Emma tá com o noivo dela jantando junto com a família ali e tudo mais, e ela simplesmente recebe uma ligação do esposo dela que tinha sido dado como morto. Ele liga pra ela e ele tá vivo, basicamente é isso. E aí, o livro, ele é contado, né, nesse ponto, ele é contado a partir desse ponto numa perspectiva ali do passado. Então, é como se a Emma estivesse contando pra gente a história dela. É muito, muito legal a narrativa, porque é meio que em tom de fofoca mesmo da vida. Sabe quando tu senta com uma amiga, daí tu vai contar as coisas que aconteceram na tua vida? É muito nesse tom a narrativa e eu amei isso, porque te prende muito. Tu quer saber o que aconteceu porque tu tá vendo pela ótica da Emma mesmo. Então, assim, é muito legal. E aí a gente vê desde o processo ali de quando ela conheceu o Sam, de quando ela conheceu o Jesse. E a gente vai vendo ali o Sam, aliás, a Emma e o Jesse se apaixonando, se casando, conquistando os sonhos, viajando. A gente vai vendo eles realizarem as coisas. E apesar de ser bem breve esse tempo deles juntos, em que é desenvolvido o relacionamento deles, é muito impactante. Tanto que quando a gente recebe a notícia da morte dele, que a gente já sabia que ia acontecer, porque, como eu falei, o livro já começa com esse acontecimento de que o marido morto ligou pra ela. Então a gente já sabe que em determinado momento ele vai ser dado como morto, mas é muito impactante, assim, sabe? Tu consegue se conectar com a história dele de uma forma que, tipo, mexe muito contigo, pelo menos mexeu muito comigo. O pedido de casamento do Jesse foi simplesmente maravilhoso. Eu chorei muito com o pedido de casamento dele, porque eu achei muito fofo. E o livro, ele tá tocando em partes, assim, em mim, que eu não sei nem explicar. Tipo assim, essa sensação de, tipo,
querer conquistar as coisas, viajar o mundo, conhecer lugares, ter experiências extraordinárias, mas ao mesmo tempo o maior sonho é ter família, sabe? E a Emma, com o tempo, depois de ter vivido tudo que ela viveu, ela fica pensando, poxa, na real, eu acho que eu queria parar agora, sabe? Parar de viver essa loucura, eu queria me firmar, eu queria ter uma família. Eu entendo muito essa sensação, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu busco muito realizar meus sonhos, ser bem sucedida profissionalmente falando e tudo mais. Só que sim, eu quero construir a minha família, sabe? E isso tá me fazendo me identificar muito com a Emma e fazendo eu chorar com muitas coisas que ela diz, assim, na trajetória, sabe? E o luto dela pela morte do Jesse, eu fico confundindo os nomes. O luto dela pela morte do Jesse é muito palpável, é muito real. A Taylor Jenkins Reid foi muito precisa, porque é muito daquela forma que é descrita, sabe? Então é muito real, é muito impactante a forma como ela lida com o luto. Basicamente, no ponto que eu tô aqui da história, ela já reencontrou com o Sam. Alguns anos depois da morte do Jesse, eles se reencontram e eles percebem que, tipo assim, a conexão deles continua a mesma. Eles acabam se apaixonando de novo, ou então despertando uma paixão antiga, não sei explicar. Mas é simplesmente maravilhoso porque em pouco tempo, em poucos capítulos, eu já sou apaixonada pelos dois, tanto pelo Jesse quanto pelo Sam. Confesso que um pouquinho mais pelo Sam, porque eu acho ele muito divertido, muito genuíno. E eu gostava dele já desde o primeiro momento que ele aparece, assim, no livro, sabe? E apesar de eu gostar muito de como o Jesse é com a Emma, eu acho que eu me conectei mais com o Sam por causa do jeito dele. E também porque eu já sei quem é o ator que faz ele no filme e eu sou apaixonada por aquele ator. Então eu acho que eu peguei um apego maior com o Sam, mas por causa do ator também, sabe? No geral, esse livro, ele tem me feito chorar e refletir muito. Eu até falei pra minha amiga que uma frase que, tipo, resume bem a experiência com o livro é: marquei e chorei, porque eu tô marcando várias frases e chorando, porque ele é muito impactante. E, cara, ele é muito bom, ele te envolve de uma forma, sabe, que é surreal. E eu sei que esse livro tem um potencial muito grande de me destruir, porque eu já chorei muito nessas cenas e, tipo, sabe, imagina pro final, quando ela tiver que fazer a escolha, quando ela tiver que lidar com a volta do esposo dela, sabe? Eu tô com um leve medinho aí, mas com uma expectativa muito grande. Tô lendo com 4 amigas minhas, aliás, com 3 amigas minhas, a Joy, a Yasmin e a Natalie. E assim, ansiosíssima pra gente fazer o nosso debate. A Yasmin e a Nath já terminaram, agora falta eu e a Joy. E assim, sério, eu tô numa expectativa muito grande pra saber como vai ser esse nosso debate. E é isso, gente. Até agora foi isso. Acho que não tem mais nada pra me atualizar, mas depois eu volto pra dizer o que eu tô achando. Voltei, mas decidi voltar usando a câmera do Instagram, porque minha cara tá horrível e eu sei que eu não tô atualizando tanto esse vlog. Eu só fiz uma parte e agora eu tô voltando. Mas é porque, assim, durante esse período eu viajei, voltei de viagem hoje, então tava bem corrido. Eu li bastante livro, bastante coisa aconteceu, só que eu precisava gravar as últimas reações. E aí eu parei de ler. E vou terminar agora, então o vlog basicamente só vai ter 2 partes. Durante esse tempo aí nós tivemos o retorno do Jesse, as primeiras interações ali da Emma com o Jesse. E, assim, gente, eu gosto do Jesse, eu acho legal a história deles. Só que eu não sei, eu me apeguei tanto ao Sam que eu meio que tô com um rancinho do Jesse, sabe? Tipo assim, não sei, eu acho ele meio passivo-agressivo, sabe? Ele quer respeitar o fato da Emma ter seguido em frente, mas ao mesmo tempo parece que ele não gostou tanto assim. Entende? Ao mesmo tempo que ele entende que ela seguiu em frente, parece que ele não quer nem saber se ela quer retomar o casamento, sabe? Ele só parece que a qualquer custo quer recuperar o casamento deles, entende? E, tipo assim, por um lado eu entendo, ele quer lutar por aquilo que eles têm, né? Porque na cabeça dele isso nunca deixou de ser uma realidade. Pra ela deixou de ser porque ela não tinha certeza se ele tava vivo. Mas ele quer reconquistar aquilo ali, sabe? Só que eu acho ele meio passivo-agressivo em alguns momentos, sabe? Então eu fico tipo assim, ai, não sei se é legal, sabe? Tipo, ele não tenta entender o lado dela. Ele só tenta, tipo assim, não, vamos lá, vamos recuperar nosso casamento, vamos recuperar o tempo perdido. E, tipo, em momento algum ele perguntou se ela quer isso. Então, assim, pra mim é bem complicado por causa disso. Para isso, nós tivemos o rompimento, infelizmente, do noivado do Sam com a Emma, mas eu super entendo o Sam, eu acho que a Emma precisa desse espaço para ela entender exatamente aquilo que ela tá sentindo e qual vai ser a escolha dela, né? Então eu entendo isso, só que foi muito doloroso o término deles. E eu entendo pro Sam o quanto doeu pra ele deixar ela partir, sabe? Só que, ai, cara, é muito difícil, é muito doloroso.
E é isso, estamos nesse ponto da história. Eu de verdade espero que a Emma escolha o Sam. Porque eu não sei, eu acho que é um novo momento da vida dela, sabe? Uma nova história pra construir. E. Ai, eu não sei, mas eu imagino que deve ser muito difícil, porque ela genuinamente ama os dois. Então. Eu não sei. Eu realmente não sei, mas tô aqui na torcida pelo Sam porque eu acho ele incrível. Novamente, não que o Jesse não seja incrível, mas é que assim, eu sinto que o Jesse ele representa mais aquela juventude pra Emma, sabe? Tipo assim, a vontade de desbravar o mundo e conhecer lugares e estar sempre fazendo as malas e desarrumando as malas. Então é algo mais, não incerto, mas é muito volútil, volável. Muda muito, eu esqueci o termo. Já com o Sam é algo mais sólido, é algo que é um relacionamento em que ela quer se firmar, ela quer construir raízes, sabe? Ela quer criar raízes, construir família. Então, não sei, tipo assim, eu acabo puxando um pouquinho mais pro Sam. E. Ai, gente, eu tô ansiosa pra saber com quem que ela vai ficar. E daqui a pouco vocês já vão saber, porque eu vou terminar de ler o livro hoje. E é isso, ansiosa, muito ansiosa. O Sam literalmente falou pra ela que eles iriam dar um tempo pra ela resolver o que ela queria da vida dela. E ela se admirou por receber um e-mail confirmando ali que ia acontecer um cancelamento do local da festa onde ia comemorar o casamento. Eu tô tipo assim, eu estou em vias de perder meu noivo. Querida! Tipo assim, ele deixou claro, você precisa saber o que você quer. Mas enfim, Jess não precisa voltar com a Emma, ele precisa de terapia. Que ódio. Ele simplesmente tá fazendo a Emma se sentir culpada por ter seguido em frente. Meu amor, para. Tu aparentemente tava morto. Tipo assim, cara, sério, tá me dando muita raiva. E ele tá com um discurso pra ela que é tipo assim, você não precisa mais viver essa vida. Tipo assim, dane-se que tu mudou. Volta a ser quem tu era porque eu quero assim. Cara, tá me dando muita raiva. Ele não tá nem aí pro que ela quer. E pro fato dela ter mudado. Ele basicamente acha que pelo fato de ele ter voltado, ela tem que voltar a ser quem ela era. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, vai fazer terapia. Acabou de acontecer uma cena que eu não acredito que aconteceu. Jesse dá um murro nas almofadas entre nós. Seria um gesto violento caso não fosse desferido sobre um objeto macio. Não é assim que funciona, queridona. Uma hora ele vai te acertar. Meu Deus! Vou ler um pedaço aqui. Ninguém fica estagnado. Todos nos transformamos em relação às alegrias e tristezas da vida. Jess não é o mesmo homem de antes, e eu sou uma mulher diferente. E o que vinha me deixando tão confusa quando descobri que ele estava vivo agora me parece claro e cristalino. Somos duas pessoas que amam demais as antigas versões de nós mesmos, mas isso não é a mesma coisa que estar apaixonado. Não dá para prender o amor em uma garrafa, não dá para agarrar o sentimento com unhas e dentes e mantê-lo conosco, por pura força de vontade. Daí, mais lá pra frente, ela fala, não sei se consigo ficar com você. Não acho que nós combinamos um com o outro, não mais. E é isso. Apesar dela amar, ela realmente ama ele. Só que eles não combinam mais. Ela mudou, tipo, as coisas aconteceram. E veja bem, novamente, eu sou cristã, então eu acho que sim, durante o casamento, o período que você tá casado com a pessoa, pode ser que os teus gostos vão mudando. Só que quando a gente tá no casamento e vivendo o matrimônio, a gente acaba mudando junto com outra pessoa. E a pessoa acompanha as nossas mudanças. Ela se adapta àquilo que está acontecendo. O problema é que houve um afastamento entre eles. E eles se afastaram. E quando eles se reencontraram de novo, os dois estavam diferentes. E aí não combina mais, e o amor não é o suficiente para manter uma relação, principalmente uma relação de casamento. Tem muito mais em jogo, sabe? Tem muitas coisas que precisam serem compatíveis para dar certo. É por isso que eu acho tão importante a conscientização sobre o que é o casamento e por que nós temos que nos preparar de uma forma sábia e de uma forma bíblica, sendo nós cristãos e querendo viver aquilo que Deus tem para nós dentro de um casamento. A gente precisa entender muito bem a pessoa com quem a gente quer se relacionar, porque muitas pessoas acabam fechando os olhos para essas compatibilidades que precisam existir, e aí quando chega na hora do casamento se frustram, se magoam, porque em vez de terem avaliado isso na pessoa antes de escolher a pessoa para casar, não, decidiram ir só pelo sentimento. E aí lá na hora, caraca, a gente é muito diferente. E a convivência se torna muito pesada e muito difícil. Então assim, fica um alerta. Eu não sei porquê, mas ultimamente quando eu choro, o meu olho arde muito e logo começa a inchar. Vocês não vão perceber por causa do filtro. Mas nossa, velho. Ai, tô coçando. Acabei de passar por uma cena muito, muito dolorosa. Eles terminaram, Jesse
e a Emma, tipo, oficialmente eles entenderam que não dá mais pra eles ficarem juntos. E ele fala, nós nos amamos e perdemos um ao outro. E agora, apesar de o amor ainda existir, as peças não se encaixam mais como antes. Aí a Emma pensa, eu poderia me esforçar pra me adaptar a ele. Ele poderia se esforçar pra se adaptar a mim, mas o amor verdadeiro não é isso. É o fim da linha pra nós dois. Jesse diz, acabou. Eu encaro. Acho que acabou mesmo. Cara, que dor. Muito sofrida essa cena. Muito sofrida. Basicamente, o que aconteceu é que ele encontrou a carta que ela escreveu se despedindo dele e dizendo que ia seguir em frente. E aí eles começaram a conversar e ele falou que ele entende que ele mudou muito, mas que ele achava que retomando o casamento deles era como se magicamente tudo se apagasse, como se não tivesse acontecido, mas não tem mais como, porque eles mudaram muito e eles vão precisar seguir caminhos diferentes, porque senão eles vão só se desgastar. Só que eles mudaram demais, eles não são mais compatíveis. E, cara, essa cena dói. Essa cena te destrói. Porque apesar de, tipo, eu estar torcendo pra ela ficar com o Sam, eu entendo muito os sentimentos de todos, sabe? Então, assim, cara, muito dolorido. E, gente, sério, esse livro é perfeito. Eles tiveram um último momento juntos que eu tava até achando fofinho, tipo, brincar na neve, curtir os últimos momentos deles ali. Daí eles ficam juntos. E eu fiquei tipo, mano, por que? Vocês já não chegaram à conclusão de que vocês não vão ficar juntos? Pra que vocês... Sabe? Mas enfim, né? Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que quando eu falei que eles ficam juntos é no sentido de namorar, entendeu? Cenas mais 18. Inclusive, uma coisa que eu amo nos livros da Taylor Jenkins Reid, pelo menos nos que eu já li, ela não descreve cenas mais 18. Isso é muito bom. Tipo, ela até dá a entender que aconteceu ali, mas ela não descreve, ela não fica te incitando. E eu amo isso nela, porque eu não gosto. Eu realmente prefiro livros que não tenham cenas mais 18. E, cara, a forma como ela escreve é muito boa, porque, tipo assim, ela até coloca isso, o que é ok, mas ela não fica te incitando, e eu acho isso muito legal. E, enfim, a Taylor Jenkins Reid, ela tá cada vez crescendo mais no meu conceito e se tornando uma das minhas queridinhas. A próxima cena que vai acontecer vai ser da Emma indo atrás do Sam, e eu sei que é uma cena que tem um potencial de ser muito emocionante, só que, cara, essa cena da Emma com a irmã dela e com os pais na livraria me quebrou, porque... Cara, é muito bom ver todo mundo se dando bem, cooperando para aquilo que era o sonho da família, sabe? E eu fiquei imaginando como que deve ser a alegria dos pais de verem as irmãs juntas, trabalhando juntas, sabe? Ai, sério, isso deixou meu coração quentinho. Eu amei essa cena. Eu terminei de ler o livro. Cara, que livro perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eles falaram por último. Mas segue o mesmo padrão. Eu não consegui gravar minhas últimas reações, mas estou gravando o meu estado. Depois eu volto pra finalizar, né, o vlog falando as considerações finais. Eu vou revisar o livro, ver se tem mais coisas pra falar. Mas, gente, sério, que livro precioso. Eu terminei logo pra poder voltar e fazer a última atualização, porque tava muito difícil. Toda hora eu parava e ficava chorando pra depois voltar a ler. E, cara, esse livro... ele tocou em partes assim que é indescritível. Que livro perfeito. Consegui me recompor e queria mostrar aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ó as marquinhas de lágrimas. Cara, faz anos que isso não acontece. Eu nunca chorei tanto com um livro. Tipo assim, qual foi a última vez que eu chorei assim com um livro? Porque, tipo, por exemplo, Daisy Jones and the Six foi um livro que eu chorei bastante, mas nada se compara. Eu acho que a última vez que eu chorei assim com um livro foi com A Culpa das Estrelas. Veja bem, eu li esse livro em 2015. A Culpa das Estrelas foi um livro que ele foi manchado por lágrimas. E este aqui, mais um manchado por lágrimas. Gente, esse livro, ele falou comigo em tantos aspectos, de tantas maneiras, que eu não sei descrever. Voltei para as considerações finais e, assim, esse livro, ele mexeu muito comigo. Ele tocou em muitos aspectos, assim, pra mim, que eu não imaginava que fosse falar tanto comigo. Principalmente aquela sensação dela de, depois de um tempo de casamento com o Jesse, ela começar a sentir aquela sensação de que ela queria se firmar em algum lugar, que ela queria construir raízes, ter os filhos, ficar perto dos pais. Porque eu meio que me identifiquei com isso, eu até falei a respeito disso no vlog, que às vezes a gente tá tão sedento por
ganhar o mundo, sabe? Conhecer lugares, viver experiências, que às vezes a gente não vê o extraordinário que é a gente tá com a nossa família, sabe? Uma família saudável, poder ter momentos de comunhão com eles. Então, esse livro falou muito comigo e essa parte me emocionou muito. Então, assim, é um livro que ele te ensina muitas coisas e eu vou ler aqui pra vocês 2 frases que me marcaram profundamente, que me fizeram chorar muito e que, tipo assim, marcaram a minha vida. Esse livro, assim, ele tá tatuado no meu coração. E é surreal, porque é o 2º livro da Taylor Jenkins Reid que eu leio. E é o 2º livro dela que eu dou 5 estrelas e favorito. Então, assim, é surreal, é muito profundo. E agora, no final do vídeo, depois que eu ler essas 2 frases que eu quero ler, eu vou trazer um debate que eu não tinha me dado conta na história. E que uma amiga minha, Jennifer Maravilhosa, se vocês não conhecem o canal dela, já conhece. O canal é Um Sonho Literário, o link vai estar aqui embaixo, é maravilhoso. Ela participou do debate com a gente. Queria, inclusive, mandar beijo para as minhas amigas lindas, Yasmin, Joy e Natalie, que a gente leu juntas e a gente fez um debate a respeito do livro depois que a Jennifer participou. E a Jennifer levantou para mim um ponto que eu quero debater com vocês daqui a pouco, mas eu vou antes ler as frases que me impactaram. Programei minha vida a partir da ideia de querer conhecer os lugares mais extraordinários, mas acabei chegando à conclusão de que qualquer lugar poderia ser extraordinário. Então, assim, essa frase me marcou muito, eu já falei um pouco a respeito dela. E as outras que me marcaram foram: perceber que queremos amor na nossa vida significa que precisamos estar dispostos a deixar acontecer. E isso me marcou muito porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu me travo muito em relação a isso, eu bloqueio muito isso. Mas eu sonho em viver isso, sabe? Então é realmente deixar acontecer, sabe? Se permitir viver isso. E outra frase é difícil amar depois de ter o coração partido. É doloroso e nos força a sermos totalmente sinceros sobre quem somos. Precisamos nos esforçar mais do que nunca para encontrar as palavras para expressar nossos sentimentos, porque eles não cabem mais em nenhuma medida pré-fabricada. Então, assim, é algo muito impactante e, cara, me marcou muito, sabe? Essa vontade de viver de novo um amor e se permitir viver isso, sabe? Apesar de mais lá pra frente o Jesse ter voltado, eu sinto que falou muito comigo no sentido de se permitir, sabe? Parar de pensar no que deu errado no passado e realmente se permitir viver algo novo. Então isso me marcou muito. E o debate que eu queria levantar aqui, que eu queria saber a opinião de vocês, eu vou de forma breve falar a minha opinião, mas tá aberto aqui os comentários pra você dar a sua opinião, sem ser desrespeitoso com ninguém, tá? Então se você vê uma pessoa com opinião contrária à sua, não precisa se estressar, debate de forma saudável. Mas a questão é que, quando o Jesse desaparece e ele é dado como morto, eles desfazem o casamento, a Emma desfaz o casamento, né, o divórcio, mas porque ele tá morto, teoricamente. E aí, gente, o que acontece? Quando ele volta e comprova estar vivo, automaticamente é anulado aquele papel de divórcio. Então, eles são marido e mulher, eles estão casados. E eu não tinha percebido, eu não tinha tido essa percepção. Como vocês veem, eu torci muito pra ela ficar com o Sam, porque eu acho que o Sam, ele representa muito um recomeço dela, sabe? E uma nova vida, a vida que agora ela não queria mais viver viajando e explorando o mundo, e sim se firmar, ter filhos, ficar perto da família. E eu acho que isso é muito delicado, porque eu não tinha me tocado do fato dela ser casada, e como cristã, vocês sabem, eu não vou ser a favor do divórcio, mas é uma situação muito complicada. Logicamente, falando numa ótica cristã, eu acredito que eles conseguiriam sim restaurar o casamento deles, porque para Deus nada é impossível. Então, se fosse ali um casal cristão que tá tendo uma crise no casamento em que eles se desencontraram por algum motivo, no sentido de terem sonhos e expectativas diferentes, Deus pode estar agindo nisso, sabe? Trabalhando o coração dos dois e moldando os dois novamente para se encaixarem um no outro, porque para Deus nada é impossível. E esse casamento poderia sim ser, como eu posso falar, renovado, poderia ser refeito. Mas o que acontece? A gente tem um casal que não é cristão, né? Então, assim, gente, vocês sabem que, segundo a Bíblia, eu já falei que isso inúmeras vezes, já falei que isso é aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Eu já falei aqui pra vocês e volto a repetir, segundo a Bíblia, a gente tem o princípio de que a relação sexual, ela é pra ser vivida dentro do casamento. Então, ambas essas relações que a Emma teve, tanto com o Jesse quanto com o Sam, começaram da forma sexual, que é algo que é pra ser reservado
para dentro do casamento. Então, se a gente for analisar numa perspectiva mais cristã, o relacionamento inteiro tá errado dela com os dois, por já ter começado dessas formas, né? Então, assim, levando para perspectiva cristã, eu acho e afirmo com certeza, Deus pode todas as coisas. Então, se tem um casal que tá passando por dificuldades de realmente se reencontrar, eles podem ser renovados, eles podem ter essa aliança renovada no Senhor. Mas isso depende muito de como que esse casamento começou. Se foi um casamento firmado em Deus, sabe? Se foi um casamento com propósito. Oi, gente, voltei aqui rapidinho pra falar com vocês, porque eu me expressei muito mal nessa hora aí do vídeo. Eu queria deixar claro aqui que eu não tô dizendo que se existe, por exemplo, um casal que se casou, que eles não eram cristãos, mas aí, em determinado momento da vida deles de casado, eles conheceram a Jesus, aceitaram como Senhor e Salvador, e aí eles tiveram a vida transformada, entraram em crise e Jesus restaurou o casamento. Eu não tô dizendo que isso não pode acontecer. Eu tô dizendo que no âmbito do livro, em que nós temos um casal que não é cristão e que não segue os princípios cristãos dentro do casamento, é um pouquinho mais complicado de haver essa restauração dessa união. Porque restaurar algo que foi destruído é muito doloroso, é muito difícil, principalmente quando as pessoas não têm os princípios cristãos que realmente prezam por aquele casamento e por aquele compromisso de casamento que é eterno, que tem um propósito, sabe? Que tem um agir de Deus ali. Sabe quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós também podemos vencer por causa de Jesus, né? Porque ele venceu o mundo para que nós também pudéssemos vencer. Quando a gente fala isso, a gente lembra que, como cristãos, nós temos o bom ânimo que vem de Deus, que vem de Jesus. Enquanto que um casal que não segue os princípios cristãos, não acredita nisso e não permite que Jesus haja numa determinada situação para fazer um reparo, é muito mais difícil restaurar um casamento, é muito mais difícil poder realmente zerar e tornar aquilo bom e novo novamente e saudável, entendeu? Então eu quis dizer nesse sentido, eles não são um casal cristão, eles não vão se submeter aos pés de Jesus que poderia restaurar esse casamento. Então, por esse motivo, eu acho mais palpável ela ter escolhido finalizar esse casamento e se relacionar com o Sam numa nova fase da vida dela e tudo mais, tá? É só isso que eu tava querendo dizer e me expressei super mal. E outra, né, gente? Se fosse um relacionamento cristão, ela nem teria se relacionado sexualmente com o Sam depois. Então ela ainda estaria ali no processo de noivado, ela ainda não teria se deitado com outro homem. Então, tipo assim, tem todas essas circunstâncias, né, meninas? Mas enfim, gente, lembrando, essa é a minha opinião, a minha vivência, que esse canal é pra mim expressar a minha opinião e a minha vivência, e você tá livre pra expressar a sua opinião e a sua vivência também, e a gente respeitar uns aos outros. E lembrando que tá rolando a Book Friday, então cliquem aqui no link embaixo pra vocês poderem entrar no grupo de promoções de livros. Eu tô lançando lá dentro cupons e ofertas exclusivas da Amazon, tá? Que eu não tô vendo ninguém mais lançar nos outros grupos. Então já entra, confere essas promoções maravilhosas e vem encher a sua estante de livros também. Desculpa dizer, eu sei que tem pessoas que vão discordar disso, mas casamentos que começam à torta e à direita sem um propósito, eles tendem a dar errado. Não é à toa que os números de divórcio crescem cada vez mais. Ah, Isa, mas os casais que aceitam a Jesus e resolvem ter uma vida santa depois que casam. Aí, beleza, eles têm o casamento deles restaurado por causa de Deus, não por causa do esforço deles. Agora, casais que não têm ali, não são firmados em Deus, eles tendem a dar errado. Ai, mas eu conheço minha prima, minha tia, minha não sei o que deu certo. Elas são exceção. A regra, a maioria das pessoas, dá errado, tá? Estatisticamente falando, você pode pesquisar isso que você vai ver a quantidade de divórcios que acontecem, não só no nosso país, tá? Mas em outros países. Agora, quando a gente tem um casamento com propósito e realmente casais firmados no Senhor, é diferente. Ah, mas o fulano de tal que tinha uma vida santa, que teve um relacionamento conforme a vontade de Deus, casou e divorciou. Será que viveu conforme a vontade de Deus? É aí que tá, entendeu? Porque casais que eu vejo que realmente vivem conforme aquilo que Deus os entregou e que realmente investem no seu casamento para que o seu casamento glorifique a Deus, eu não vejo esses casamentos fracassados. Então, assim, hoje em dia, o mais comum
é os casamentos acabarem em divórcio. Mas esse não é o normal, muito menos a vontade de Deus pra nossa vida. E, novamente, eu não tô impondo nada aqui pra ninguém, eu tô expondo a minha opinião. Que, no caso, se a Emma e o Jesse fossem, né, um casal cristão, um casal que acredita em Deus, eles conseguiriam sim, como eu posso falar? Restaurar. Eles conseguiriam sim restaurar o casamento deles, porque assim, um alerta que eu até deixei pra vocês durante o período do vlog, porque é tão importante a gente selecionar muito bem a pessoa com quem a gente vai casar, porque não é só o amor não basta, entendeu? E esse livro mostra muito pra gente que só o amor, ele não sustenta um casamento, você precisa ter os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas ambições, porque senão vocês vão caminhar para lados opostos e isso não funciona. É por isso que nesse caso eu torci sim para que ela ficasse com o Sam, porque agora era a pessoa que tava caminhando no mesmo rumo ali que ela, sabe? Por isso que eu digo pra vocês, sabe, cara, entendam com quem vocês vão casar, escolham muito bem a pessoa com quem vocês vão se relacionar e entendam que não é só o amor que sustenta um casamento, são os propósitos, as coisas que vocês vão viver juntos. E eu entendo que tem momentos nos casamentos em que os casais eles se sentem meio desconectados um do outro. E é ainda mais complicada a situação da Emma e do Jesse, porque eles realmente se desconectaram um do outro e viveram por um bom tempo experiências diferentes. Então é normal eles se desencontrarem, só que eles chegaram num ponto que eles não conseguiam mais se encaixar. Logicamente que, conforme a vontade de Deus, eles conseguiriam se encaixar novamente. Mas a gente também precisa da nossa vontade e eles não tinham mais essa força pra tentar forçar um a ficar na vida do outro, sabe? Casamento é escolha. E eles viram que não dava mais pra eles escolherem um ao outro porque as ambições e as expectativas deles de vida eram completamente diferentes. E, assim, às vezes dentro de um casamento em que os dois estão ali cooperando para aquilo dar certo, às vezes acontece deles se desencontrarem, deles mudarem. Só que eles vão acompanhando essa mudança pouco a pouco e vão, aos poucos, se adaptando à forma como o outro tá mudando. No caso deles, houve um total afastamento entre eles dois, o que é muito mais complicado. Só que aquela coisa, assim, é um livro muito profundo, ele traz, assim, esse grande questionamento que eu fiquei, assim, realmente, cara, não sei, eu realmente não sei o que dizer. Como eu falei pra vocês, uma ótica cristã, eles não são um casal que começaram da maneira certa, então já não tem uma grande possibilidade de dar certo na ótica cristã, tá, pessoal? Tô falando isso na ótica cristã. Ah, mas fulana de tal deu certo. Tá, mas exceções. Então, assim, é isso. Reforçando, se eles fossem um casal cristão que aconteceu isso, eles conseguiriam sim retomar, né, esse relacionamento deles, mas buscando em Deus isso. E talvez, né, acontecesse sim de que eles não conseguissem mais realmente se encaixar, de que eles não fossem mais compatíveis. Tudo é possível, entendeu, gente? É porque, assim, eu acho que é um assunto muito delicado, um assunto muito complicado. É um caso, assim, que, tipo, eu não vejo acontecer na vida, porque é muito delicado, é muito, muito, muito complicado. E esse é aquele tipo de livro que não tem nem como eu aconselhar vocês, tipo assim, se isso acontece na sua vida, faça dessa forma. Porque é real, tipo, eu não sei nem como lidar com isso, entendeu? Eu tô falando mais de uma ótica cristã de início de relacionamento, né? Que não foi o caso deles, que foram relacionamentos começados da maneira errada. Mas vamos supor que eu me casei com meu esposo, ele sumiu. Eu comecei a gostar de outra pessoa, ele voltou, eu tava noiva ainda, então eu não teria tido relações sexuais, eu não teria feito nada disso. Então é lógico que eu ia me comprometer, né, no meu casamento, a realmente restaurar aquilo ali, a realmente voltar a ter sintonia com meu noivo, porque eu sei que se ele voltou, né, eu tenho um compromisso de escolha, porque eu escolhi ele pra me casar e vivi conforme a vontade de Deus junto com ele, por escolha eu ia me submeter a tentar fazer o possível ali em oração, entendeu? Em joelho no chão mesmo, pedindo pra Deus restaurar aquilo, porque eu sabia que era ele quem eu havia escolhido. E se eu tivesse me apaixonado de novo, ia ser muito complicado, né, pra outra pessoa, lidar com outra pessoa e com os sentimentos de outra pessoa, mas a minha escolha foi o meu esposo, entendeu? Então, assim, eu acho que eu agiria dessa forma. Só que, assim, é uma situação, gente, muito complicada. Quem imagina passar por isso, sabe? Então, assim, é um questionamento muito complicado. Eu peço, por favor, que vocês coloquem aqui a opinião de vocês, principalmente se vocês forem cristãos, porque eu acho que traz um questionamento e um debate muito legal e que toda hora eu fico, tipo assim, cara,
como seria, entendeu? Porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente viver isso, sabe? E fácil, com certeza, não deve ser. Mas me conta aqui a opinião de vocês a respeito disso, porque esse livro me deixa que nem a Nazaré Tedesco pensando e pensando e pensando. E realmente, Senhor, por favor, que eu nunca passe por isso, porque deve ser uma situação horrível. Enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal, comenta aqui a tua opinião, que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.